Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, amado Espírito Santo de Deus. Mais um dia de alegria, mais um dia de vitória nos concedeu o Senhor, esse dia poderoso, maravilhoso, precioso que o Senhor nos concedeu. Mais um dia para superar todas e qualquer limitação que o inimigo queira colocar, introduzir contra a nossa mente e a nossa vida, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, que vence as nossas batalhas, que trabalha por mim e por você, e por isso nós nos alegramos, e muito mais do que Ele faz sobre o seu povo, porque Ele é riquíssimo em bondade e misericórdia. Amém. Vamos profetizar, Senhor. Nós declaramos o governo de Cristo sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções. Cancelamos, em nome de Jesus Cristo, todo e qualquer ataque sobre as emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre as decisões. Nós cancelamos, em nome de Jesus, todo o ataque contra a identidade em Cristo Jesus. Nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus Cristo todo mal, toda oposição, toda contrariedade, em nome de Jesus Cristo. Declaramos o governo de Cristo sobre a nossa família. Declaramos o governo de Cristo sobre o nosso entendimento, sobre a nossa alma, sobre o nosso coração. Nós declaramos a nossa dependência no poder que há em Jesus Cristo. Amém? Hoje o tema do nosso vídeo, queridos, o tema é sobre guerras espirituais. Eu tenho certeza que você já passou por alguma guerra espiritual na sua vida. Guerras que nós passamos na mente, guerras que nós passamos nas áreas celestiais, guerras que estão acontecendo nesse momento contra a nossa vida e a favor da nossa vida. Porque enquanto o inimigo ele se opõe, ele se contraria, ele vive ao derredor bramando, buscando uma brecha, uma situação para que ele possa tragar a vida de alguém. Há acampado ao nosso redor os anjos do Senhor, aqueles que buscam o Senhor e temem, têm a proteção do Altíssimo e os anjos do Senhor acampado ao nosso redor. Então nós não temos que temer o mal, mas nós temos que buscar ao Senhor e confiar na força do seu grande poder. Amém. Você que pode, abre a palavra do Senhor lá no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10. Eu sou a missionária Jessie. Se inscreva no canal, ativa as notificações, comenta, compartilha, me abençoa em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que muito mais serão as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. A palavra do Senhor tem por título a armadura de Deus e diz assim a partir do verso 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. O apóstolo Paulo, queridos, traz um ensinamento não só à igreja de Éfeso, mas a todo aquele que lê as Escrituras ou que ouça falar sobre as Escrituras sagradas. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele diz: meus irmãos, fortalecei-vos na força do nosso Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque se as nossas guerras, como está nos ensinando as Escrituras através do apóstolo Paulo, queridos, que as nossas guerras, elas não são naturais, elas não são contra o nosso irmão, apesar de que o maligno usa pessoas influenciando para executar aquilo que ele está com intenção de realizar, assim como ele é imitador. O nosso Deus, ele usa pessoas como um instrumento de bênção, como um instrumento de vida, como um instrumento de esperança, porque o Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Então a palavra do Senhor está nos ensinando que há uma guerra celestial, há uma guerra muito mais poderosa nas regiões celestiais do que as naturais, das quais a gente pensa que é. Ou seja, hoje é uma introdução. Queridos, quando há uma situação desconfortável, que seja no trabalho, que seja, quem sabe, na família, que seja, quem sabe, na questão ali religiosa, na igreja, independente da situação, a palavra do Senhor nos traz a instrução que nós temos que nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, ou seja, buscar do Senhor o discernimento, buscar no Senhor a estratégia, buscar no Senhor a sabedoria, para que possamos vencer aquelas questões das quais nós estamos vivendo. O apóstolo, ele diz: revesti-vos de toda, não é de uma peça da armadura. O apóstolo Paulo ensina que nós temos que estar revestido de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. São sorrateiras. As astutas ciladas do diabo, elas vêm de forma das quais a gente menos imagina, por meios de que a gente menos imagina, usando pessoas que a gente menos imagina, porque ele diz: nós não temos que lutar contra a carne, não é contra pessoas, não é contra aquela pessoa que está se levantando contra a nossa vida, mas a influência que está agindo por meio daquela pessoa. Mas o apóstolo ensina que a nossa guerra espiritual é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, não aonde nós estamos, mas principalmente aonde está regendo. E como está acontecendo no mundo espiritual, obviamente acaba acontecendo no físico. Por isso nós lidamos com situações que elas têm que ser vencidas, queridos, através da busca no Senhor, se fortalecendo na direção, na revelação da palavra, se revestindo de toda a armadura. Nós só estaremos firmes de pé, queridos, se nós nos atentarmos aos ensinamentos da palavra de Deus sobre a nossa vida. Nós estaremos de pé se a gente se posicionar, jejuar, orar, buscar a face do Senhor, rejeitar tudo aquilo que age através do maligno, porque temer a Deus não é ter medo do nosso Senhor. Temer a Deus, fala lá em Provérbios, que significa
odiar o mal, ou seja, rejeitar. Nós não podemos aceitar o que vem contra e também o que quer agir por meio de nós, contaminar o nosso coração para que venhamos reagir da forma que o mal faz, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós temos que ser sal, nós temos que ser luz no mundo e sal na terra. Então nós não podemos nos deixar vencer por aquela maldade, aquela contrariedade, aquilo que está se erguendo contra nós, seja no ambiente, uma resistência. Tem pessoas que resistem à nossa presença, tem pessoas que se transformam quando a gente está presente no meio de pessoas, no ambiente. Tem pessoas que ao a gente chegar numa loja, uma pessoa já se transforma, você não entende por que a pessoa te trata daquele jeito. Tem pessoas na família que acaba maltratando, que não consegue falar com você de forma educada, porque há algo espiritual agindo naquela pessoa. José passou por isso, porque havia uma influência, havia uma brecha de inveja na vida dos irmãos dele, onde o inimigo achou ali uma situação. O texto não diz, mas a gente entende, porque a inveja é obra da carne. Então a palavra do Senhor nos ensina que o que os irmãos de José deveriam entender, que aquilo era obra da carne, era obra de um sentimento que estava no coração deles. E por isso o inimigo achou um caminho por onde agir, tentar matar a ele. Então, tanto irmãos de sangue às vezes acontece, como irmãos na fé, acontece quando o maligno ele acha uma brecha, um sentimento que não provém de Deus, e ele começa a agir através da vida daquela pessoa, tentando matar os sonhos, tentando matar os projetos, tentando ferir a família, tentando ferir as emoções, tentando atrapalhar, difamar aquela pessoa no ministério, queimar a imagem da pessoa. Só que nós sabemos que a nossa briga não é contra o nosso irmão, mas nós temos que buscar a face do Senhor para que possamos vencer. E aqui há vários níveis, alguns níveis de muitos que existem, que o apóstolo Paulo nos ensina, hierarquias espirituais, de poderes diferentes, das quais nós temos que entrar em batalha espiritual, porque quem luta por nós e peleja por nós e nos concede a vitória é o nosso Deus. Mas nós, como soldados do exército do Deus vivo, nós temos que nos posicionar, A palavra do Senhor diz para a gente tomar toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir no dia mau. E quando eu e você fizer tudo quanto o apóstolo está orientando, a gente fica firme, permanecer de pé, porque fomos soldados prudentes, porque fomos soldados que se atentaram ao comando do seu superior. A palavra do Senhor, Deus, o Senhor dos exércitos, que não perde batalha, Ele é o Senhor da guerra. Ele é o nosso general de guerra. Então a instrução do general para a nossa vida, nós como soldados, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. Você imagine um soldado, agora falando de guerras que acontecem entre nações, Um soldado que vai para uma guerra e o seu general, ele orienta as armas que tem que ser usado, ele orienta os equipamentos, e aquele soldado, ele esquece de colocar o capacete. Imagina, ele já está ali vulnerável, ele está ali muito vulnerável de ser atingido. Então imagine um soldado que está desatento e o seu general, ele orienta as armas que ele tem que usar, e ele vai para a guerra e esquece de pegar as armas. O que vai acontecer com aquele soldado no meio de uma guerra? Na guerra, quando ele vê explosão para um lado, explosão para o outro, a invasão do inimigo entrando, como que ele vai fazer? Vai dar tempo dele correr, pedir para alguém a arma de alguém para emprestar, para que ele possa combater?
Então, queridos, essa é a fragilidade que acontece na vida de uma pessoa que não se reveste, que não obedece, que não tem prudência na sua busca, na sua vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, que não se aprofunda nas coisas de Deus. Esse soldado, a vida dessa pessoa está vulnerável para os ataques e as influências do diabo. Então imagine a pessoa que constrói a sua casa na areia, uma pessoa que não entrega a sua vida por completo a Cristo Jesus, uma pessoa que não põe a sua confiança em Cristo Jesus, alicerçando a sua casa, a sua vida espiritual, a sua família, fortalecendo o seu espírito. Queridos, quando vem o dia mau, como o apóstolo Paulo está falando, quando vem o dia das guerras, quando se levantam as oposições, queridos, porque o Espírito Santo, Jesus Cristo, ele vai nos elevando de níveis espirituais. Então, imagine um soldado, uma pessoa que tem a sua vida construída na areia. Quando chega esse tempo, queridos, quando chega um levante, quando vem os ventos, quando vem as águas e bate naquela casa, representando como as contrariedades, os poderes espirituais da maldade, quando vem contra aquela vida, a pessoa não fica firme, ela não fica de pé, porque a confiança dela, o alicerce dela, não foi Cristo Jesus. A pessoa quis andar do jeito que queria, quis fazer o que queria e não obedeceu, não se atentou ao que a palavra do Senhor ensina. Então, quando o diabo se levanta, vamos se dizer de forma aqui mais clara e de uma situação mais fácil de entender, quando ele começa a usar pessoas, onde ele consegue influenciar, a pessoa acaba saindo da igreja, a pessoa acaba abrindo mão da família, porque não tem discernimento, não entende quem é que está fazendo aquela ruaça, quem é que está bramando, rugindo ali, tentando destruir aquela vida, destruir a família, destruir a sua vida espiritual, né? Tentando abater a nossa fé, queridos, porque aqui na armadura fala sobre o escudo da fé. O diabo, ele vai tentar atacar a nossa fé, a nossa identidade em Cristo Jesus. Mas uma pessoa que não se atenta o que tem que fazer a obedecer o general, queridos, vai ser uma presa fácil para o diabo. Mas, queridos, a palavra do Senhor nos está dando chance de aprender constantemente. A palavra do Senhor vai nos enriquecendo, queridos, nos fazendo soldados firmes. Mas quem constrói a sua casa na rocha, em Cristo Jesus, na direção de Deus, né, se alimentando de Cristo Jesus, se fortalecendo no Senhor, prosseguindo em conhecer a Deus, se santificando, rejeitando o mal, rejeitando o pecado, ainda que você esteja numa guerra espiritual contra o pecado, queridos, Jesus, ele vai te libertar, porque quando Jesus sabe que uma vida não quer aquele caminho, não quer aquele vício, não quer viver na mentira, não quer viver no adultério, não quer viver na vida dupla, não quer viver no orgulho, não quer ser avarento, não quer ser uma pessoa orgulhosa, Jesus Cristo, ele liberta, porque a verdade, querido, a verdade nos liberta. E Jesus Cristo, sendo a verdade, ele não irá fazer por mim, por você, aquilo que nós não temos condições. Não, queridos, ele vai fazer e muito mais, porque essa é uma das essências de Cristo Jesus na nossa vida, fazer muito mais além do que pedimos e pensamos. A palavra do Senhor então nos diz quais são as armaduras, para que nós possamos estar firmes, cingindo os nossos lombos com a verdade, vivendo na verdade da palavra de Deus, se vestindo, colocando a couraça da justiça, fazendo aquilo que é justo, querido, justo no trabalho, justo mediante as pessoas, justo na nossa família, justo nas nossas decisões, não agindo com injustiça, calçando, queridos, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, vivendo a paz que a palavra do Senhor nos ensina,
tendo a salvação de Cristo na nossa vida, tendo paz com Deus, paz com os homens, buscando, zelando pela paz, a verdade do Evangelho, proclamando a salvação de Cristo Jesus por onde a gente andar, na nossa casa, na igreja, os ambientes aonde a gente entrar, a gente manifestar os calçados, o Evangelho, o conhecimento de Cristo Jesus na nossa vida, queridos, para que outras pessoas venham ser alcançadas. E tomando, olha o detalhe, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual nós iremos poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. É através do escudo da fé. Por isso que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então nós vamos nos fortalecendo, conhecendo as manifestações de Deus, conhecendo os milagres extraordinários de Deus, conhecendo os mistérios de Deus, entendendo, queridos, que a fé, ela faz a gente andar numa visão sobrenatural, não nessas coisas no sistema desse mundo falho, mentiroso, egoísta, enganoso, mas a fé faz a gente dar ordem à montanha e ela se mover, queridos. A fé é extraordinária. Então, com o escudo da fé, aquilo que vem como seta, como dardo inflamado, queridos, nós iremos conseguir vencer se a nossa fé estiver firme a cada dia no Senhor. O diabo, ele não vai conseguir derrubar aquele soldado. Então a palavra do Senhor diz para tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, queridos, é a certeza do nosso nome escrito no livro da vida. O capacete da salvação, queridos, vai blindar a nossa mente contra as astutas ciladas do diabo, como eu falei lá no início, de tentar distorcer a identidade de Cristo, de Deus na nossa vida. O capacete da salvação vai blindar, queridos. Não significa que o diabo não vai se levantar contra a nossa vida. Não significa que nós não vamos ter dias, queridos. Se eu estou falando, como aqui no tema de guerras espirituais, é das quais nós passamos. Tem dias que o soldado, o Senhor, ele sabe que a gente está só a misericórdia de Deus e aquela guerra e aquela batalha. Então aqui nós entendemos os meios por onde o inimigo trabalha também, e a mente é uma delas. As guerras na mente são umas das piores, porque o inimigo ele lança quando a gente está naquela busca, acomodado, querido, ou ainda que não seja. Só Deus pode nos guardar e nos livrar, queridos. Deus sabe quando o soldado ele está ali buscando ao Senhor. Deus sabe a sinceridade do coração de qualquer um, mas o capacete da salvação, queridos, ainda que o soldado esteja cansado, ainda que o soldado ainda não esteja entendendo o que está acontecendo, o nível da fúria que o inimigo está se levantando para tentar desestruturar as emoções e os nossos pensamentos e a nossa identidade, por termos o nosso nome escrito no livro da vida e a misericórdia riquíssima, abundante do Senhor Deus, ele dá ordem aos seus anjos e ele desfaz as obras do diabo contra a nossa vida. O Senhor dá ordens e tudo aquilo que estava sendo arquitetado pelo inferno cai por terra contra as nossas vidas. A pessoa que usa a espada do Espírito, queridos, que é a palavra de Deus, ter conhecimento na palavra de Deus nos livra contra as ciladas do diabo. Quando o diabo vem dizer que vai matar, quando o diabo ameaça, queridos, tem pessoas que passam por guerras onde o maligno diz, eu vou te matar. Mas a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos ensina que Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. A palavra de Deus nos diz que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O diabo não tem autoridade de ceifar a nossa vida. O diabo não tem autoridade, queridos, quando uma pessoa tem Cristo Jesus como governo da sua vida. A pessoa que tem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. O diabo ele
ele não pode fazer o que ele quer não, ele precisa de autorização, ele precisa de permissão, ou ele precisa também de uma legalidade, de quando a pessoa aceita aquela situação na sua vida, começa a esmurecer, quando aquele soldado, ele não quer mais perseverar, quando o soldado, ele não quer mais lutar, quando o soldado, ele se esquece de quem é Deus, quando o soldado, ele é vencido pelo adversário, queridos, isso acontece. O diabo, ele acaba ceifando a vida daquele soldado. Por quê? Queridos, ele não usou a espada do Espírito, ele não usou a palavra de Deus, ele não guardou como seu maior tesouro a palavra de Deus no seu coração. Queridos, então, para finalizar, louvado seja o nome do Senhor, nós precisamos nos revestir, queridos, de toda a armadura de Deus, para que nos dias das guerras nós estejamos de pé. Amém? E eu tenho certeza que você estará cada dia mais, porque a palavra do Senhor nos capacita, a palavra do Senhor nos ensina, a palavra do Senhor nos fortalece e nós iremos perseverar. O apóstolo Paulo, ele disse, orando em todo o tempo. A vida do cristão é orar em todo o tempo. E oração, queridos, é também conversar com Deus, e oração é estar ligado com Deus todos os dias. Oração, queridos, é desde o nosso amanhecer ao nosso deitar, estar pensando em Deus, estar agradecendo a Deus, estar, queridos, guardando o nosso coração no Senhor, ainda que o diabo venha nos tentar, ainda que o diabo venha tentar, queridos, ferir o coração do soldado, ainda que o diabo venha querer tragar o soldado, queridos, orando em todo o tempo. Senhor, tu és a minha rocha, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, me ajuda. O Senhor, ele sabe das nossas fraquezas, o Senhor, ele conhece que nós somos pó, queridos, mas o Senhor é poderoso. Nós temos o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo Espírito Santo em nós. Os anjos do Senhor estão nos guardando, os anjos do Senhor estão guardando a nossa casa. Queridos, não é porque nós estamos em guerras espirituais que o Senhor já não tenha nos habilitado, nos capacitado, nos dado poder para vencer as imundícias, as mentiras do diabo. Quando o diabo vem com mentira, queridos, quantas vezes o diabo tentou mudar a identidade de Deus na minha vida, mas a espada do Espírito veio na autoridade do poder de Jesus Cristo sobre a minha vida, e eu repreendi. Eu falava: diabo mentiroso, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, eu sou mulher de Deus. Nós temos que usar a espada do Espírito, tem que estar sobre nós o capacete da salvação, o conhecimento da salvação de Cristo Jesus que está sobre a nossa vida. Quantas vezes o diabo se levantou contra a minha vida e o Espírito Santo me trouxe a espada do Espírito, a palavra, e eu repreendia, e assim nós estamos permanecendo de pé firme. Você também, quantas vezes você passou por guerras e o Espírito Santo derramou unção, e o Espírito Santo em Cristo Jesus te fortaleceu, e o Espírito Santo te capacitou, porque o soldado que fica firme é o soldado que constrói a sua vida na rocha. A sua vida está em Cristo, a sua casa está em Cristo. Tudo que nós temos é por causa de Cristo, é o favor do Senhor, é a bondade de Deus. Nós não temos que temer as ameaças do diabo, mas nós temos que orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Súplica no Espírito. Suplicando. Espírito Santo, dá-me estratégia. Espírito Santo, traz a revelação, traz à luz o que está aí oculto. Espírito Santo, me ensina. Espírito Santo, me capacita. E vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos que perseverar, suplicar, orar no Espírito, adorando ao Senhor, o nosso Deus. Pai querido, Espírito Santo, nós cancelamos e repreendemos todo ataque do diabo, todo ataque maligno contra as nossas vidas, que estão tentando atingir as nossas armaduras. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, tudo que está tentando para atacar, Senhor, o cinto, Pai,
da verdade, Senhor, sobre as nossas vidas, tudo que está tentando, tudo que o diabo está fazendo para atacar a verdade do reino de Deus, a verdade de Cristo Jesus em nossa vida espiritual, emocional, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial, na nossa vida financeira, seja qual área for, em nome de Jesus Cristo nós cancelamos tudo que o diabo quer contrariar acerca da verdade de Deus sobre os planos, os propósitos. Senhor, nós cancelamos na autoridade do nome de Jesus Cristo, rejeitamos tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, rejeitamos toda a contaminação, rejeitamos a mentira da nossa vida. Perdoa os nossos pecados, Senhor, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, perdoa o nosso pensar, o nosso falar. Senhor, tira de nós o pecado, tira de nós a mentira, tira de nós o egoísmo, a avareza, a soberba, a idolatria, Senhor, a dissensão, a ira, a glutonaria. Tira de nós tudo aquilo que é contra, Senhor, a tua vontade, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, e nos capacita, Senhor, na força do seu grande poder, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. A cada oração nós vamos nos levantar em oração, repreendendo a cada parte da armadura que o inimigo se opõe contra a nossa vida, crendo sempre na glória do poder do nosso Deus. Deus te abençoe e fique na paz, em nome de Jesus.